Bom dia, povo. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professora, dá para te ouvir. Sim. Beleza, obrigada. Já vamos começar. Deixa só o pessoal conseguir se conectar tudo aqui. Por que vocês não põem vídeo aí para eu ver vocês um pouquinho? Tereza, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia, Matheus. Vídeo aí para eu ver vocês um pouquinho. A Isabelle tem uma foto, pelo menos. Eu posso... Aqui a gente nem tá com a roupa, professora. A gente tá tudo de pijama. Eu imagino mesmo, todo mundo de pijama ainda, né? Roupinha de dormir. Tem gente que dorme de pijama, tem gente que dorme de roupa velha, né? Bom, então vamos começar. Eu só quero que vocês participem, tá? Isadora André. Eu quero que vocês participem para eu saber que vocês estão me ouvindo, que estão acompanhando. Não é para ficar, ligar e dormir, não, tá? Acordem. Acorda que tá na hora. Gabriel, Otávio, opa. Ia mesmo ver o Otávio. Se não vê, pelo menos ouvir, né? Gabriel, Lucas, tá certo. Ok? Então, olha só. Para todos, então, agora, eu acho que tem bastante gente aí. Bom dia. E vamos começar, tá? Está sendo difícil ficar longe, é muito melhor trabalhar em sala de aula. A gente sempre fala que a aula tem que ser presencial e às vezes parece bobagem, mas não é não. A aula presencial dá a exata dimensão do que eu estou fazendo. Se realmente estou dando aula como os alunos querem, porque aí se vocês estão lá na sala, vocês comentam, perguntam, dizem que não entenderam. E isso está fazendo muita diferença. Gravar a aula é horrível. Eu até evito, mas tem que fazer. Agora, neste caso, que a aula é online, eu já me sinto um pouco mais à vontade. E quero que vocês fiquem muito à vontade para comentar, para perguntar, como vocês fazem na sala de aula. Essa turma, esse segundo ano, eu sempre dou como referência de turma muito participativa, né? Até para os professores que chegaram depois, alguns professores novos que vocês têm, e professores que estão dando aula só para o terceiro também, eu tenho falado, porque o terceiro ano eles são mais quietos, mais calados, você fica muito em dúvida, sabe? Chega a ser um tanto apático, eu falo isso para eles mesmo. Este ano eu não os tenho, mas eu tive primeiro e segundo ano com eles e lembro bem. Agora, eu sempre falo que vocês serão a referência para um terceiro ano, porque é uma turma muito, que gosta muito, que fala bastante, que participa. Faz barulho, mas participa muito. E esse participar é muito interessante, muito importante para nós, professores, tá? Então, continuem assim mesmo online. E a gente estava estudando ali nós estudamos o romantismo de uma forma tão chata, né? Pouca coisa foi dita, nós falamos mais da época da poesia brasileira, quase não falamos da prosa brasileira, né? Foi muito pouco que foi falado, eu dei uma aula de alguns minutinhos para vocês sobre isso, já assim, vídeo aula, né? Então, agora eu queria retomar um pouquinho disso aí para a gente falar do Teatro de Martins Pena, já que não vamos fazer teatro como esperávamos, né? Não haverá mais tempo hábil, mesmo que a gente voltasse amanhã para a escola. Tem muita coisa para ser feita e não haveria condições. Como a gente não tem previsão de volta, infelizmente, né? Como disse minha nora, um vírusinho desse que a gente mata com água e sabão, fazendo todo esse estrago, né?
Quando ele entra num lugar que é propício, acabou. Não tem mais água e sabão que livre a gente dele, né? Então, tá bem complicado mesmo. Eu gostaria de deixar claro para vocês que, felizmente, na minha família não houve nenhum caso. A gente se resguardou bastante, saiu de casa e sai ainda só para o necessário, só estão indo trabalhar quem realmente não tem como. Então, a gente está ficando em casa mesmo, como vocês também devem estar, né? Bom, então vamos começar lá. Primeiro eu vou falar sobre o livro, a leitura. Eu dei uma atividade para vocês sobre Iracema, né? Um resumo que vocês me enviaram aí, os que fizeram pelo e-mail da escola. É bacana que faça a leitura e faça o resumo, por conta de ter um conhecimento para o futuro. Apesar do mundo estar meio parado agora, daqui a pouco, se Deus quiser, isso passa. Professora, desculpa atrapalhar, mas é que tem alguns alunos que estão esperando você aceitar na ligação. Nossa, quem? Não conta aqui para mim? Não está aqui? Deixa eu ver. Você, Otávio... Não consta ninguém aqui para mim. Já entrei, já. Ah, então tá. Acho que eu já... Ah, Otávio, eu não tinha dado ok. Faz tempo? Isso. Ah, aquilo do... Porque o meu áudio estava desativado. Eu achei que estava tipo, na fila até agora. Ah! Não. Cuidado aí com o áudio, tá, pô? Mais alguém? Tá tudo certo? Sim. Podem deixar o áudio desligado para vocês ficarem à vontade aí, tá? Eu queria namorar ver vocês, já que vocês não querem nenhum de vocês, nem o Daniel mostrar a carinha dele para mim, né, Sarinha? Você também não? Então eu vou seguir sem vê-los mesmo, tá? Vou deixar vocês me verem, né? Porque... Que minha câmera nem funciona, nem se eu quisesse, professora. Tá bom, mas tá ouvindo bem? Tô. Ah, então tá bom. Então vamos lá. E fala e tal, Otávio, quero sua participação, tá? Ok. Então, a gente fez o trabalho sobre Iracema e para o segundo livro era Amor de Perdição, né? Nós já íamos avaliar mesmo Iracema e já estávamos no caminho para a segunda prova que cairia Amor de Perdição, que vocês chegaram a fazer a primeira prova, mas eu cobrei Iracema separado, no meu trato com vocês era cobrar os dois na segunda. Como não houve, aí eu dei um trabalho da Iracema e o Amor de Perdição ficou para trás. Eu queria saber quem leu. Que feio, ninguém leu. Que marmota. Bom, o Amor de Perdição, que é já do romantismo português, né, de Camilo Castelo Branco, que trata lá do amor de dois jovens, do amor impossível, daquele amor doença, aquele amor que se morre de amor, que se mata por amor, né? Bem característico, bem romantismo mesmo, né? E o próximo livro nosso seria o Guarani. Como vocês leram Iracema, que é de Alencar, como nós estamos passando por tudo isso, eu vou dispensar o Guarani, tá? E peço a vocês que comecem a ler o Primo Basílio, que já é do realismo naturalismo, que nós vamos estudar em breve. Na próxima aula a gente já vai começar a falar dele, tá? O realismo naturalismo, que envolve lá, então, é uma escola literária que no Brasil só tem prosa, não tem nada de poesia, tá? E a gente vai estudar daqui a pouco, que é uma escola bem interessante e que se opõe ao romantismo e que é bem diferente de tudo que a gente vê no romantismo, tá certo? Então, por favor, comecem a ler, então, o Primo Basílio, tá? Lucas, você tá aí? Então, sim, professor. Tá. Então, quero você lendo, hein, Lucas? Tá bom, professora. Todos vocês eu quero que leiam. Estou falando em especial com o Lucas, porque o Lucas geralmente lê as obras, o Cauãzinho também, o Daniel lê. Daniel, você não leu? Oi, você não vai pedir nenhuma atividade em relação ao Amor de Perdição? Vou colocar no site hoje ainda, tá? Tá bom, obrigada. Tá? Daniel, você não leu Amor de Perdição, Daniel?
Daniel, você tá me ouvindo? Daniel tá dormindo, gente, fingindo que tá aqui. O Daniel, ele tá falando pelo chat, professora. Ah, então tá. Tá certo. E não tá aparecendo para mim. Bom, então tá jóia. Vamos lá, pessoal. Com relação ao romantismo, então, nós vimos que o Alencar é o grande nome, mas nós temos ainda Bernardo Guimarães, que escreveu A Escrava Isaura, Joaquim Manuel de Macedo, com a Moreninha, que foi a primeira donzela romântica do romantismo brasileiro, né? A Moreninha fez grande sucesso, Joaquim Manuel de Macedo brilhou com essa aí, é considerado até o marco do início aí da prosa. A prosa se atrasou um pouquinho, né, em relação à poesia, mas ela veio com tudo quando chegou, né? Com muitos escritores, com muitas obras. Quando a gente diz que se atrasou, é porque a prosa chegou um pouco depois da poesia, não foi no mesmo ano, não andaram paralelas no início, mas também depois a prosa alcançou e até ultrapassou a poesia. A prosa não tem essa divisão de gerações, primeira, segunda, terceira geração. Na prosa, não teve como se fazer isso, por conta de muita coisa que foi acontecendo e todas foram se ajeitando e entrando e acontecendo ali, e não houve, então, uma divisão, né? Se seguiu com a prosa romântica. Nós temos o Franklin Távora, que tem como obra famosa o Cabeleira, né? E ele diz que é uma história real, segundo o autor. O personagem se chamaria José Gomes e era um bandido, né? Então ele conta essa história do Cabeleira, já sendo assim não tão romântico, né? Um romantismo, a escola era o romantismo ainda, mas não tão romântico, guardava algumas características do romantismo, mas já não era uma coisa, porque nós já estávamos lá caminhando para ir para o realizaturalismo. Então, vão acontecendo as mudanças, tá? E no teatro, o Martins Pena, né? Martins Pena, que viveu só 33 anos, de 1815 até 1848, e deu conta de fazer muita coisa nesse curto período de vida. Ele morreu também de tuberculose, né? Que era o mal que matava a maioria na época. Muita gente morreu de tuberculose, como agora tem muita gente morrendo de Covid, né? Só que a tuberculose não foi uma pandemia, né? E o Covid, sim. Então, ele nasceu em novembro de 1815, ficou órfão de pai com 1 aninho, e aos 10 ele perdeu a mãe. Então, ficou sozinho, né? Alguém o criou, foi tutelado pelo avô, foi criado assim, frequentou a Academia de Belas Artes, né? Estudou francês e inglês, italiano, tinha fluência nesses 3 idiomas, mais o português. Foi colaborador do Jornal do Comércio, e ele era brasileiríssimo, nascido no Rio de Janeiro, tá? E ele foi acometido de tuberculose quando ele estava no funcionalismo público, lá na primeira classe da delegação brasileira em Londres. Ele adoeceu lá, né? E morreu antes de chegar ao Brasil. Ele adoeceu, aí ele estava vindo para o Brasil, mas ele ainda morreu a caminho, tá? Em 7 de dezembro de 1848. Ele já tinha vindo de Londres para Portugal, ele estava em Lisboa quando ele morreu, mas ele estava muito mal. A tuberculose matava muito rápido, não havia medicação, não havia antibiótico para isso. Enquanto não se criou antibiótico, não se criou cura, né? A comédia dele era uma comédia de costumes, né? Ele escreveu muitas comédias, escreveu 28 peças nesses pouco tempo que ele viveu, né? Nos 33 anos de vida, mas não 33 anos escrevendo, né? Porque nasceu, cresceu, se formou, e daí quando se deu por si, que já era, digamos, um adolescente, que começou a escrever, né? Primeiramente, ele escrevia só comédia, porque ele teve muito êxito, ele foi brilhante nas comédias, o público e a crítica gostavam muito, né?
Ele escrevia com personagens como vocês já viram, porque vocês estavam aí a caminho de um teatro. Eram tipos assim bem comuns, popular, provinciano, né? Então a maioria era de lugar pequeno, né? Como a gente tem lá o Juiz de Paz na Roça, que é bem rural, né? Então é uma peça que se passa ali, tudo é uma comédia, uma sátira, lógico que fazendo uma crítica social, às vezes religiosa, né? Mas ele sempre escrevendo daquela forma. E agradava muito a crítica social que ele fazia, que era bem corrosiva e bem hilária, né? Quando a gente diz corrosiva, porque criticava diretamente e expunha a ideia de muita gente, né? Porque às vezes a gente escreve alguma coisa que é a ideia de muitos que não escreveram, e a pessoa pode concordar com você, né? Escreveu peças mais sérias, mas algumas não foram nem encenadas. Também não houve tempo, né, gente? Ele morreu antes de conseguir divulgar bem as coisas. Então, as comédias que abordavam o cotidiano carioca, que foram retomadas por ele, e ele escreveu, ele brilhou muito com isso. Muito jovem, tem uma foto dele aqui, uma barba, né? A maioria usava bigode ou barba, ele usava barba só, não tinha bigode. E ele, então, teve assim, uma vida bem cheia, bem criativa para pouco tempo, né? Ele era menos conservador que as pessoas da sua época, e então ele, como ele era menos conservador, ele conseguia colocar em suas obras os personagens como eles eram, né? E fazendo um pouco mais ainda. E ele fazia muita crítica a partir daquilo que era engraçado para a época, porque assim, gente, como a crítica é social, política, para uma determinada época, se você não viveu a época e não conhece a história, você não entende perfeitamente qual foi a crítica, onde é que está a comicidade daquilo, o que está engraçado ali, né? Quando a gente vive a época, a gente sabe do que está falando. Jô Soares, por exemplo, para citar alguém mais contemporâneo, né? O Jô Soares também escreveu peças, fazia programa de humor na televisão, tinha inúmeros personagens, né? Chico Anísio tinha e ele tinha também muitos personagens que ele criou, e ele fazia muita crítica política e social, muita crítica. Personagens que marcaram, e agora eu me lembro das coisas que ele falava e entendo melhor ainda, porque eu era muito menina na época. E esses personagens eram muito bem acolhidos, todo mundo gostava de ver, de assistir, de ouvir o que ele falava. Mas só ia entender quem tivesse um pouco de noção sobre o que ele estava falando, o que ele estava criticando de maneira cômica, né? Então é a mesma coisa Martins Pena na sua época. Ele era bem aceito, até porque ele fazia umas peças bem, uma linguagem simples, não quem entendia um pouco mais achava ótimo a crítica que ele fazia. E quem só achava engraçado, né? Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento para aquilo tudo, né? O Cacete Planeta fazia isso também. Hoje nós temos os stand-up bem diretos, por sinal, né? O Adnet fazendo umas coisas assim bem objetivas, críticas bem ferrenhas, que são engraçados porque ele é engraçado, né? O humor mudou, hoje não é mais como era, mas fica interessante ver as críticas, que uns concordam, outros não, mas ele faz de maneira cômica. Então, a comicidade sempre existiu e sempre pode ser usada para fazer crítica social, tá? Às vezes de uma forma mais discreta, às vezes de uma forma mais aberta. Hoje, como tem muita liberdade, ela é muito mais aberta, tá? E aí você pode até discordar do ponto de vista político, mas que é engraçado, né? Então, tudo pode acontecer ali. E o Martins Pena fez isso de uma maneira brilhante, encantadora, no pouco tempo que viveu. Essa aula nossa é até 10h20, gente. É isso, né? Muito obrigada pela ajuda. Então, aqui o meu livro diz assim: alheias ao sentimentalismo vigente em sua época, suas peças apresentam fortes tons de realismo, ainda que não exatamente um realismo acabado. O crítico literário Silvio Romero disse, e esse Silvio Romero foi depois na década de 50 que escreveu:
Se perdessem todas as leis, escritos, memórias da história brasileira dos primeiros 50 anos deste século XIX, que está a findar, e nos ficassem somente as comédias de pena, era possível reconstituir por elas a fisionomia moral de toda essa época. Então, isso foi publicado em 1953, na História da Literatura Brasileira. Mas ele falou isso, então, lá no meado do século XIX. Né? Então, se ficasse somente as comédias, era possível reconstituir por elas a fisionomia moral de toda essa época, de tanto que ele retratava o real, de uma forma cômica e brincalhona, né? Escrevendo peças teatrais. Se ficasse só o que é dele, não ficasse nada registrado da história, já ia poder traçar o perfil da época, né? Dos primeiros 50 anos do século XIX. Talvez nós tenhamos gente escrevendo atualmente fazendo isso. O que acontece é que a literatura hoje, por ser acessível a todo mundo, de todas as maneiras, ela não deixa mais vocês, nós, né, as pessoas, os atuais, terem tanto interesse quanto havia naquela época. Porque quem lia, né, era privilegiado, e aí quem não conseguia ler ficava com muita vontade de saber o que era. Pensou? Você não sabe nada do que está escrito em lugar nenhum? Então, hoje se dá pouca importância para o aprendizado, mas na época havia uma importância que era dada com muito ferrenha, né, de uma forma muito necessária, e poucos sabiam. Aí assistiam quem podia e era bem interessante. Então ele escreveu mesmo sobre isso. E as obras principais dele vocês já até pesquisaram, tem como Brilha aí o Juiz de Paz na Roça, mas o que foi o maior dele mesmo é O Noviço, tá? Mas o mais conhecido é o Juiz de Paz na Roça, que é bem rural, bem povo, bem interessante. Depois ele escreveu também o Judas e Sábado de Aleluia, Festa e a Família na Roça, Os Dois ou o Inglês Maquinista, em 1845, O Namorador ou A Noite de São João, Os Três Médicos, O Noviço. O Noviço já foi em 1845, o Juiz de Paz na Roça já tinha acontecido e já fazia muito sucesso, né? O Noviço fez muito, brilhou muito. As Desgraças de uma Criancinha, As Casadas Solteiras ou Bolingbroke, que o pessoal que está no terceiro fez o ano passado e vocês assistiram, né? As Casadas Solteiras também é uma peça bem legal, uma crítica social aí, vocês viram? O casamento, a instituição do casamento, né? Então era uma ironia aquilo tudo que acontece. Casou, não casou, vai casar, não foi de verdade, né? E a separação, que na época era uma coisa absurda, mas elas podiam, porque o casamento não foi de verdade, e assim por diante. Né? Tem o Irmão das Almas, que também é bem bacana, é uma obra bem interessante, que fala lá sobre... o que eu tenho aqui? O Noviço. Fala sobre o pedreiro livre, né? E o que era esse pedreiro livre? Esse pedreiro livre eram os maçons, né? A maçonaria era chamada pedreiro livre. Por que exatamente, não sei, mas muito interessante essa expressão pedreiro livre, né? E aí fecha-se o conteúdo romantismo. Eu vou dar atividade para vocês do Amor de Perdição, hoje ainda. Perguntas para vocês responderem, pouca coisa, tá certo? Atividade curta. E vocês fazem aí para a semana que vem, vocês me mandarem. Eu vou pedir para a semana que vem, lá pro dia da aula mesmo, né? Na quinta-feira, tá? Então, se vocês não leram, vão em busca, tá? Do Amor de Perdição. E podem começar a ler o Primo Basílio, porque nós vamos começar a trabalhar o realismo e o naturalismo. E primeiro em Portugal, então o Primo Basílio está lá, né, na obra de Portugal. Aqui, das obras brasileiras, nós vamos ver o Cortiço, Dom Casmurro e o Ateneu. Né? Foi o que a gente marcou. Vamos ver o que dá tempo. Acredito que talvez a gente esteja de volta à sala de aula, se o prefeito nos liberar, né? Então,
também não estou criticando o prefeito, não, sabe? Eu acho que tudo tem que ser feito conforme a necessidade. Professora, Hum, ah, você tinha passado também o Guarani. O que que você vai fazer em relação? você Você já tinha leu? passado. Não, não é nem questão de ler. Você tinha passado ele antes do Primo Basílio. Sim, mas é o que eu falei no início, acho que você não estava ainda, é que como a gente já leu uma obra indianista do Alencar, e como o tempo, por conta de tudo que houve, mudou, nós não temos mais um tempo hábil para tudo, porque tudo ia ser cobrando, cobrando, cobrando. Então, o Guarani pode ficar para vocês como leitura, mas eu não vou cobrar, tá certo? Porque as características de uma obra indianista já estão lá em Iracema. Então, Ah, tá? entendi. Agora, sugiro que leia, viu, Lucas? Porque é obra de vestibular também, Tá bom, tá bom. tá? Obrigado, professor. Deixa eu entrar aqui no chat para ver o que está sendo falado. Ver se eu consigo ver. Também não consigo. Tem conversa aqui, mas eu não consigo abrir. Acho que eu sou muito ignorante na parte tecnológica. Eu sofri um pouco, aprendi a usar o Zoom, entendi, coloquei, aprendi a gravar as aulas, colocar, postar, fazer. Aprendi um monte de coisa agora, sabia? Acho que foi bom até para eu entrar e ser obrigada a fazer. Mas eu sofro, viu, gente? Eu não tenho a facilidade de vocês, não. Mas eu vejo que o meu pessoalzinho lá do sexto e sétimo sofre também, porque eles também têm dificuldade para entrar. Bom, então a gente vai falar do realismo e naturalismo na próxima aula, tá? Eu quero que vocês participem, porque eu não ouvi uma fala hoje, vocês são dessa do Lucas. E eu sei que quem não está conseguindo falar aí é o Danielzinho, que está no chat, né? Depois eu vou ver se eu consigo daqui a pouco, se ficou registrado alguma coisa. Eu não estou conseguindo, tá, Daniel? Talvez precise da Yara, minha filha está aqui para me dar uma orientada. Mas eu agradeço se você deixou alguma coisa falada ali. Se quiser, mandem para mim e-mail, WhatsApp. Vocês têm meu número, 99975-1301, tá? Tem dúvida? Querem fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Façam pelo WhatsApp, é o melhor para mim. A Fefe, que andou pondo alguma coisa para mim lá no Insta, eu quase não olho, porque eu sou velha, tá? Então, eu não sou muito de entrar no Instagram. E aí, quando eu fui perceber que tinha uma mensagem para mim no Instagram, vixe, já faz um tempo que estava lá. Então, mando pelo WhatsApp, que é melhor, tá certo? Aí eu, com certeza, vou estar mais conectada do que nos outros casos. Alguma pergunta sobre o romantismo? Todos mudos? Que não. Não? Daniel, se você tem alguma coisa, passa aí para a Sarinha para ela perguntar para mim. De boa, professora. De boa, Otávio. Bom, foi só uma retomada, né, gente? Para a gente partir de algum ponto. Então, vamos partir daquilo que a gente viu um pouquinho e falar de novo. Se houver alguma dúvida, tragam para a próxima aula. Eu tenho que fazer a chamada de vocês, tá? Vou fazer agora, porque eu já tenho até ele aqui. Hoje eu já dei aula para o primeiro e agora para vocês, mas eu acho tão curta essa aula. Eu acho curto lá na sala de aula, imagina aqui. É pouco tempo para falar muita coisa que a gente quer, né? Segundo, fazer chamada. Vamos lá. Benjamin tá aí, Cauã tá aí. Tô acabando mesmo. Daniel tá aí, Ellen. Então, Felipe tá aí. Gabriel Henrique. Gabriel, você veio. Isabelle. Tô aqui, tô aqui. Tá. Isabelle tá aí. A Júlia de Andrade. Tô aqui. Tá aí. Júlia Souza. Não. Leonardo. Lucas tá aí. Já falei com ele. Maria Eduardo Urinori. Oxe, tá aí também. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo Maria bem, Fernanda. você?
A Maria Fernanda tá aí também, né? Tô aqui, professora. Ah, bonitica. Mas a Malu tá aí, o Otávio tá aí e o Pedro? Pedro vem para aula. Pedro não tá. A Sara Vitória. A Sarinha tá aí. Teodora tá aí. Carlos. A Sara Vitória falou que ela tá aqui também, ela falou no chat, tá? Ah, tá bom. A Sara Vitória também tá. Vou pôr na presença. Tá? Teodora, Carlos, Lucas. O outro Lucas também tá aí. Miriam. Oi, tô aqui. Oi, tudo bem, Miriam? A Luísa Tudo e tá aí. você? Ah, tudo bem. A Luísa tá aí. Tá aí, Luísa? Tô aqui. Gabriel Borges. Tá aí. Isadora. Tá aí, né, Isadora? Quietinha, Tô né, aqui. Isadora? Fala alguma coisa. Oi, tô aqui. Tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem também. Então, pessoal, por hoje é isso. A gente se encontra na semana que vem. Vou deixar a atividade lá, tá? Em avisos para vocês, tá bom? Entre lá no site, avisos. E fiquem bem. Saudade de vocês, tá? Lucas, vá ao mercado para eu te ver. Vou sim, professora. Vou sim. Beijo para todos. Tchau. Tchau, Tchau, professora. professora. Beijo.